Boa noite, a graça e a paz para todos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma transmissão aqui ao vivo, diretamente do nosso lar, na nossa página do Facebook, François Leal, e sempre trazendo uma mensagem baseada na Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Todos os dias, graças a Deus, o Senhor tem nos permitido estar se alimentando da Palavra, e é isso que temos que fazer diariamente para sermos bem-sucedidos, para sermos pessoas de sucesso, principalmente no âmbito espiritual. Porque diz lá no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então essa pessoa, esse homem, essa mulher que medita na palavra de Deus, de dia e de noite, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas cristalinas, na qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer, diz a palavra, será bem sucedido. Tudo quanto ele fizer, prosperará. Então, seja como esse homem justo, como esse homem que medita na palavra de noite, que tem prazer de estar na presença do Senhor, meditando. Glória a Deus, porque você está conosco, você está chegando, você já está se conectando. Estamos vendo aí o Agostinho Mendieta, a Lauricélia Mesquita, a Cruzinha, a Jéssica, a Germana, a Joelma. Deus abençoe todos vocês que já estão conectados. Sejam bem-vindos à nossa live. Nós iremos fazer uma oração ao nosso Deus, para dar início. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento, por estarmos aqui na Tua presença, gloriosa e maravilhosa, e rogamos que o Senhor nos abençoe mais uma vez, através da ministração da Tua Palavra, que todos sejam edificados, receba o louvor para Si, Senhor Deus, a glória para Si, porque ao Senhor pertence a honra, a glória e toda a nossa adoração. Que o Senhor, de fato e de verdade, seja amado no nosso coração, através do nosso viver rendido aos pés do Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Nos ajuda a fazer Tua vontade, a andar comprometido com a verdade, ser obedientes, e tudo isso para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa as nossas famílias, abençoe nossa família, os nossos entes queridos, converta todos, não permita que nenhum se perca, Senhor Deus, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu oro, Senhor Deus, e assim agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com um cântico muito lindo, que ainda eu estou aprendendo. É um hino que fala que nós devemos nos alegrar no Senhor, na presença do Senhor, não importa as circunstâncias. É baseado na passagem de Abacuque, capítulo 3, quando o profeta diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja bois nos currais, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Então não importa, se você está enfrentando os piores dias da sua vida, sempre há um motivo de sobra para nós nos alegrarmos no Senhor, o Deus da nossa salvação. Amém? Então Deus seja louvado em nome de Jesus. E que você medite nessa canção e adore a Deus conosco. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não flor
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o Senhor por essa canção, porque nós podemos nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias. Que Deus fale poderosamente ao seu coração nessa noite. Mas vamos abrir a palavra do Senhor. Quero saudar a irmã Alzira Costa, com graça e paz. Seja bem-vinda, irmã Alzira. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Nós vamos tratar sobre um assunto hoje muito importante, que tem a ver com o perdão do Senhor e, como consequência, a nossa devoção, o nosso amor, a nossa gratidão, como algo que nós podemos oferecer ao Senhor por causa do perdão que nós obtivemos, por causa da salvação, por causa da sua compaixão, por causa da sua graça que manifestou-se nas nossas vidas. Para isso nós vamos basear essa palavra em Lucas capítulo 7, esse texto que mostra uma pecadora perdoada por Jesus. Então, Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, diz que convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então, vocês observam de imediato Jesus sendo convidado para ir jantar na casa de um fariseu. O fariseu fazia parte do farisaísmo, uma das principais religiões da época. E era uma seita judaica, onde eles observavam de maneira minuciosa, procuravam observar a lei de Moisés de maneira minuciosa e ainda acrescentavam outras coisas. Criavam suas próprias tradições e sempre se achavam mais santos e melhores do que os outros, os fariseus, porque confiavam na sua justiça pessoal, na sua justiça própria. Mas Jesus Cristo, ele, como não fazia acepção de pessoas, o texto diz que ele aceita o convite desse fariseu e toma lugar à sua mesa. Da mesma forma, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Sempre quando nós formos convidados para um jantar, um almoço, um café, uma merenda, uma festa social, um casamento, seja lá de quem for, nós devemos ser cortês, devemos ser gentios e participar aí, independente de quem seja a pessoa. Agora, o que mais importa
é o nosso comportamento, a maneira como nós iremos nos comportar num determinado lugar. Importante que a gente sempre esteja agindo como um verdadeiro cristão, como um imitador de Cristo. E claro, tem certos ambientes que não são dignos de um cristão. Então você precisa fazer algumas perguntas. Será que esse lugar que estão me convidando convém que eu vá? Será que vai me edificar? Será que eu não vou promover escândalo, ofensa para os outros, ser uma pedra de tropeço para a vida de muitas outras pessoas? Então é bom que você analise os ambientes que você está sendo convidado, porque o importante é que Cristo esteja presente. Você precisa perguntar para si mesmo: será que Jesus Cristo aceitaria um convite como esse, para ir a um ambiente como esse? Jesus Cristo, ele não se importaria de ir? Tem como eu me portar como um verdadeiro cristão nesse lugar? Tem como eu dar um bom testemunho nesse lugar? De eu não ser uma pedra de tropeço? Então é importante que a gente reflita sobre essas questões. Agora, quando se trata de almoçar na casa de alguém, de jantar, então nós não devemos fazer exceção, devemos aceitar o convite de todas as pessoas. O importante é que você faça a diferença naquele lugar, como um bom cidadão, como um bom cristão, sendo luz e sendo sal naquele lugar, procurando imitar o Senhor Jesus. E Jesus Cristo, ele aceita o convite mesmo do fariseu, porque ele sabia que a maioria dos fariseus eram hipócritas, e eram arrogantes, soberbos, mas mesmo assim ele vai. E ele não está se importando se a intenção desse fariseu é maligna, se ele está apenas agindo por curiosidade ou querendo algo em troca. Ele não está se importando com isso, ele apenas aceita o convite, vai, e a Bíblia diz que ele toma lugar na mesa. E no versículo 37 de Lucas 7 diz que: eis que uma mulher da cidade, pecadora. O texto é bem claro quando diz que essa mulher era uma pecadora. Não diz qual era o pecado dela. Talvez uma meretriz, uma prostituta. Ela era uma pecadora. E diz que, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Alguns estudiosos, até pregadores da palavra, querem associar essa pecadora aqui de Lucas 7 com Maria Madalena, ou com a mulher que foi pega em adultério em João capítulo 8, onde Jesus disse que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Outros querem associar essa mulher aqui que é pecadora com aquela que ungiu a cabeça e os pés de Jesus, a Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro. Só que, observando os textos, há uma grande diferença. Então vocês não devem entender que essa pecadora que é a mesma Maria que ungiu os pés de Jesus, e nem mesmo Maria Madalena, porque a Bíblia não fala que Maria Madalena era prostituta, uma meretriz. A Bíblia fala que ela era possessa, que ela tinha 7 espíritos malignos, 7 demônios. Então essa é uma pecadora que a Bíblia não identifica quem é. O importante é que ela era uma pecadora, a Bíblia diz, nós não sabemos quem é, e ela ficou sabendo que Jesus estava na mesa na casa do fariseu. E leva um vaso de alabastro com unguento. No versículo 38 diz que, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Isso porque as mesas na época eram baixinhas. Por serem baixas, a maioria dos convidados se sentavam praticamente no chão, se inclinavam na mesa, e seus pés ficavam para trás. E isso facilitou a ação, a atitude que essa mulher tomou de começar a vir por trás dos seus pés, chorar e regar com suas lágrimas os pés de Jesus e enxugar com os próprios cabelos, beijando os pés de Jesus e ungindo com aquele unguento. Só que ao ver isto, o fariseu que o convidara, no versículo 39, disse consigo mesmo: se este fora profeta,
bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Então vocês notam que ele já começa a fazer acepção de pessoas, do fariseu. Ele não age como Jesus. Ele age, né, de maneira com um juízo condenatório. E muito diferente dessa mulher que agora está lavando os pés de Jesus, que está ungindo os pés de Jesus com o seu unguento, beijando os pés de Jesus. Ele não faz isso, né, porque ele tinha um coração completamente diferente do dessa mulher, que era para ele uma pecadora, que não era nem digna de estar ali. Possivelmente o coração desse camarada que nunca experimentou a graça de Deus, pelo fato de ele agir para com Jesus e para com essa mulher pecadora dessa maneira. É tanto que ele começa a julgar, né, até as intenções de Jesus e as próprias intenções, as motivações dessa pecadora, dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Só que no versículo 40, Jesus se dirige ao fariseu e lhe diz: Simão. Então a Bíblia já mostra quem era esse fariseu. O nome dele era Simão. Jesus disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Provando que Jesus, ele é Deus onisciente, que ele conhece as intenções do nosso coração, ele conhece as motivações do nosso coração. Ele sabia a motivação do coração dessa pecadora, por que ela estava agindo daquela maneira, e ele conhecia o coração do fariseu, por que o fariseu o convidou para sua casa, e porque o fariseu estava tratando tanto ele como aquela mulher daquela forma. Então, ele disse: se ele fosse profeta, ele bem saberia que essa era uma mulher pecadora, como que diz, ela nem poderia estar tocando nele, né? Porque os fariseus, eles eram cheios de não me toque, se achando melhor do que os outros, mais santo do que os outros, mais importante do que os outros. E se ele imaginava assim, se esse é um não profeta, se Jesus é um homem santo, como é que ele permite que essa mulher lhe toque? E aí Cristo vai contar aqui uma parábola para ele, no versículo, a partir do versículo 40. Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E Simão responde: dize, mestre. E a partir do versículo 41, Jesus começa a parábola. Certo credor tinha dois devedores. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E aí Cristo pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? Lembrando para vocês que um denário, na época, sendo a moeda da época, equivaleria a um dia de trabalho braçal. Então, 500 denários seria 500 dias de trabalho braçal. Então, vamos supor que seriam uns 20 meses, aproximadamente. E 50 denários, aproximadamente apenas 2 meses. Então, Jesus perdoou a dívida de alguém que lhe devia o credor perdoou a dívida de quem ele deveria 20 meses e perdoou a dívida de quem ele devia apenas 2 meses. Aí Jesus pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? E Simão responde: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem, Jesus disse. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, você não me beijou. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Porque na cultura da época, entre os orientais, quando a pessoa recepcionava alguém, hospedava alguém, ela tinha que tratar bem, ela tinha que tratar de modo digno, honrar aquela pessoa. As hospedagens na época eram muito diferentes das nossas hoje, pela cultura. Então, eles tinham como costume lavar os pés do viajante, muitas vezes beijar ali no rosto com ósculo,
Santo. Eles ungiam a cabeça, às vezes a pessoa vinha daquela ensolaração, daquele sol quente, e aí ungia a cabeça da pessoa para que houvesse aquele refrigério. E Jesus está falando para Simão, para esse fariseu, que ele não fez nada disso quando ele o recepcionou. E essa mulher, Jesus está dizendo, ela, depois que eu entrei, Simão, na tua casa, ela regou os meus pés com suas lágrimas. Ela enxugou com os seus cabelos. Tu não me beijou. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Tu não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso, Simão, te digo, no versículo 47, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Vocês notam, o texto é claro, Jesus perdoando uma mulher de má fama. Jesus perdoando uma mulher pecadora. E os pecados dela foram perdoados não primeiramente por causa do amor, por causa das suas obras, porque não são as nossas obras, o nosso amor que leva Jesus a nos perdoar. Mas pelo contrário, quanto mais perdoados nós formos por Deus, mais amor nós lhe manifestaremos, mais amor nós lhe devolveremos. Quanto mais uma pessoa é perdoada, mais ela amará ao Senhor. Então, você observa o que aconteceu na sua vida. Será que você entende a grandeza do perdão que você recebeu? Você se sente, um pecador que vivia na miséria, que vivia na desgraça total. Você se sente um pecador que era condenado, que se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia de Deus, você não seria perdoado. Então se coloca no lugar agora dessa mulher. Por que ela está agindo com tamanha devoção? Por que ela está fazendo tamanho sacrifício? Por que essa mulher ela está demonstrando tamanho amor, tamanha gratidão pelo seu Senhor, pelo seu Salvador? Algo que esse fariseu deveria fazer, já que ele se achava melhor do que os outros, superior aos outros. Por que ele não fez? Sabe por quê? Porque não havia no coração desse fariseu o que havia no coração dessa mulher. Gratidão. O reconhecimento, da experimentação da graça de Deus. Ela sabe o quão o Deus a quem ela serve, o Cristo que estava diante dela ali, foi misericordioso para com ela. Porque ela vivia uma vida tão depravada. Perante a sociedade, ela certamente deveria ser marginalizada. Ela deveria ser colocada à margem da sociedade. Ela deveria ser motivo de chacota. Certamente as pessoas faziam acepção quando viam ela. Mas Jesus não fez acepção na sua vida, porque Jesus ele veio buscar e salvar os perdidos. Jesus disse que não precisam de médicos sãos, e sim os doentes. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Está aqui uma mulher pecadora que foi plenamente perdoada, alcançada pela graça. E ela agora demonstra tamanha devoção, tamanho amor, uma grandiosa adoração para com seu Senhor, lavando seus pés com lágrimas, enxugando com seus cabelos, beijando os pés de Jesus, ungindo com o vaso de alabastro, certamente um vaso caro, porque esses ungüentos na época eram muito caros, eram preciosíssimos, e ela está dando o que ela tem de melhor para o Senhor, porque ela sabe que tudo que nós dermos para o Senhor, comparado ao que Ele fez por nós, ainda será muito pouco. Você tem vivido assim? Você tem expressado gratidão? Você tem procurado servir ao Senhor? Você tem demonstrado muito amor para com Deus? Porque se você não tiver esse sentimento de gratidão no seu coração, esse reconhecimento de que você precisa
fazer muito mais para Deus, porque o que você está fazendo ainda é muito pouco em relação ao que ele fez, talvez você esteja como esse fariseu aqui, ainda com o coração ingrato, apenas vivendo uma vida meramente religiosa, mecânica, iludindo-se com a falsa aparência e com a máscara da religiosidade. Porque ele convida Jesus para sua casa, mas na realidade ele ainda não tem o verdadeiro amor no seu coração. Porque ele não experimentou a verdadeira conversão, esse fariseu. Ele não experimentou a graça. E por que ele não demonstra tamanho amor, grandioso amor, adoração, sacrifício, devoção para com Jesus? Porque ele não se via como um pecador. Ele não se reconhece um grandioso pecador. E quando a pessoa ela se vê como uma pessoa santa, uma pessoa boa, ela se vê como uma pessoa com uma boa aparência, como um bom cidadão, com uma boa moralidade, quando ela olha para si mesma, ela só vê qualidades, essa pessoa vai amar muito pouco ao Senhor. Ela não vai demonstrar o verdadeiro amor que Jesus merece. Ela não vai ser devota de todo o coração do Senhor. Ela não vai prestar o culto que Cristo merece, que Ele é digno. Por quê? Porque lhe falta primeiro o reconhecimento da sua pecaminosidade. Se eu não me engano, eu falava ontem aqui, na nossa transmissão, que quanto mais pecadores nós nos vermos, é sinal de que a graça de Deus está trabalhando na nossa vida. Agora, quanto mais santos nós nos acharmos, mais distante do Senhor nós nos encontraremos. Então, quando a pessoa ela se acha assim, que ela não precisa mudar, que ela não é pecadora, tão pecadora assim como dizem que ela é porque ela está distante do Senhor. Mas quanto mais próxima você estiver de Deus, quanto mais apegada a Deus, quanto mais íntima for do Senhor, você vai ver o quanto você é pecador e o quanto Deus liberou perdão para a sua vida. E era assim que essa mulher pecadora aqui estava se sentindo, como a pior de todas as piores das pecadoras. E ela foi perdoada. Através do arrependimento, através da fé em Cristo, ela recebeu a salvação, ela recebeu o perdão dos seus pecados. E é por gratidão, reconhecendo o que Cristo fez por ela, ela agora devolve o seu amor ao Senhor. E com um ato que deve nos envergonhar. Que deve nos envergonhar, porque muitos de nós não fazemos o que essa pecadora fez. Assim como esse fariseu, né? Talvez nós poderíamos até julgar também. Mas essa mulher, né? Entrando na minha casa, se esse homem fosse profeta, ele nem permitiria que ela lhe tocasse, ele saberia que essa mulher é pecadora. Talvez alguém entre na nossa igreja, na igreja que nós fazemos parte, e nós também já começamos a julgar pela aparência. Nós já começamos a olhar com um olhar crítico, um olhar condenatório. O que esse pecador está fazendo aqui? O que essa pecadora está fazendo aqui? Mas se nós estivermos pensando assim, amados irmãos, é porque possivelmente ainda nós somos pessoas naturais e não transformadas pela graça de Deus. Porque todas as pessoas verdadeiramente transformadas pelas graças de Deus, pela graça de Deus, que foram alcançadas, salvas, elas sabem, né, que elas eram indignas, que a graça é um favor imerecido de Deus, que é um presente gratuito que nós não merecemos, e essa pessoa desejará que os outros pecadores também tenham esse encontro maravilhoso com o Senhor, que os outros pecadores experimentem o que ela experimentou. Então esse deve ser o nosso desejo. Então quanto mais você for perdoado, mais você amará o Senhor. Quanto mais você se sentir perdoado por conta dos seus pecados, você mais adorará o Senhor. Você mais será grato ao Senhor. Você demonstrará maior devoção para Ele, como fez essa mulher aqui que foi perdoada.
E Jesus disse: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Observa a vida, né, de duas pessoas que se converteram. Né? Às vezes aquela pessoa que se converteu, um não era tão da bagaceira, e outro era, né, da bagaceira, como a gente diz. E você vê às vezes quem que demonstra maior gratidão, maior amor, maior apego ao Senhor. É aquele que foi mais perdoado. É aquele que mais experimentou, né? Apesar de que a salvação é comum, a graça é igual, não tem salvação maior do que o outro. Mas a pessoa, ela se via com tantos pecados que ela imaginava assim: não, o Senhor nunca vai me aceitar de volta. Eu nunca poderei ser perdoado, porque quando eu ofendi a Deus, o quanto eu magoei o coração do Senhor, o quanto eu entristeci a Ele, eu não sou digno de estar na presença do Senhor. E a pessoa vai clamar como Isaías: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Quando ela vê a glória de Deus, ela vai clamar como Pedro, de joelhos: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Então ela não vai se considerar digna de estar na presença do Senhor. E por esse motivo, o seu amor vai ser muito mais intenso, muito mais vivo, pelo fato de ela perceber a grandiosidade da misericórdia e da graça de Deus que lhe alcançou. Por isso, aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Mas a quem muito se perdoa, muito mais amará, como Jesus está falando aqui. Muito mais será grato, muito mais será devoto do Senhor. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Jesus Cristo, meus queridos irmãos e amigos, Ele perdoa pecados porque Ele é Deus. Ele é o Deus que perdoa pecados. Não importa o que nós fizemos no nosso passado. Não importa, como nós já temos falado aqui durante essas várias lives que nós já fizemos, o pecado que nós cometemos. A Bíblia diz que só um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a rejeição deliberada e consciente da atividade de Deus e a atribuição dessa atividade de Deus ao diabo. A pessoa morre na incredulidade rejeitando Jesus, porque ela rejeita e resiste ao convencimento do Espírito Santo. Mas todos os outros pecados que o ser humano tenha praticado, através do arrependimento, genuíno, verdadeiro, e da fé em Jesus, da fé na cruz de Cristo, essa pessoa obtém o perdão. Assim como essa pecadora aqui, assim como tantos outros pecadores em todas as Escrituras, e assim como tantos outros pecadores nos nossos dias. Porque essa é a mensagem do Evangelho, que Deus é amor. E Ele enviou o seu único Filho, por amor, por graça, por misericórdia, para salvar os pecadores, para dar sua vida pelos pecadores. Como Paulo diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Você já se sente perdoado? Você já crê que recebeu o perdão de Deus? Você já se sente aliviado em sua consciência? Você já foi tocado pelo Espírito Santo? Já experimentou dessa maravilhosa graça de Deus? Você já foi alcançado por essa maravilhosa graça? Você já foi tocado por essa misericórdia? Você crê que já foi aceito por Deus? Não importando o que você fez no seu passado, Deus te aceitou de volta. Deus te reconciliou consigo mesmo por intermédio da fé em Jesus. Você crê nisso? Se você assim crê, você já teve seus pecados perdoados. E como resultado disso, você agora tem a salvação e tem a paz que só o Senhor Jesus pode lhe conceder. Agora, o que muitas vezes nos preocupa é a atitude que muitas pessoas tomam porque não experimentaram a graça de Deus, porque são meramente naturais e religiosos.
quando vê Deus perdoando alguém, quando vê Deus transformando a vida de alguém. Foi o que aconteceu aqui no versículo 49 de Lucas 7. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E este que até perdoa pecados, você agora sabe que é Jesus, que é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o Deus que se importou conosco, que nos amou, diz a Bíblia, antes de todas as coisas serem criadas. O seu amor é eterno, o seu amor é imensurável. Ele nos amou de tal maneira. E por isso ele veio ao nosso encontro, porque ele nos ama. Ele não nos desamparou. Deus, ele poderia muito bem ter lançado todos nós no fogo do inferno, por causa da sua justiça. Ele teria todo o direito de fazer isso. Mas ele não fez, ele decidiu, por graça, por misericórdia, enviar o seu único filho para morrer, dando a chance de nós nos arrependermos, de nós crermos nele. E louvado seja Deus por esta chance que ele nos concedeu, por essa maravilhosa graça que foi derramada abundantemente sobre as nossas vidas. E hoje nós temos a oportunidade de nos reconciliar com ele. E ao crermos, sermos salvos e temos a viva esperança de que um dia iremos viver com ele por toda a eternidade nos céus de glória. Então tem muitas pessoas que ainda estão perguntando: quem é este que até perdoa pecados? Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, por amor, por graça, por misericórdia. E quando Jesus, no versículo 50, vai encerrar a sua fala, ele diz para a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa mulher ela foi salva, vocês estão vendo, mediante a fé. Ou seja, Deus a amou, Jesus a amou, ele estendeu a sua mão, ele manifestou graça por ela, graça para ela, assim como ele derramou graça nas nossas vidas, a sua bondade. Mas é mediante a fé, foi através do crer que nós fomos aceitos. Por isso que lá diz em Efésios 2,8: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é pela graça mediante a fé. E Jesus também, ele disse para você: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. É mediante a fé que Deus nos aceita de volta. Então não importa o quão pecador sejamos, não importa quem você seja, você precisa crer. Jesus quer dizer também: a tua fé te salvou. Jesus quer te salvar. Ele quer demonstrar o seu amor, a sua graça para com a sua vida, mediante a fé. Então ele salvou essa pecadora, que parecia não ter nenhuma honra perante aquele fariseu e certamente perante a sociedade na qual ele vivia. Mas Jesus, a tua fé te salvou. Então quantas pessoas que se acham bondosos, justos aos seus próprios olhos, que irão para o inferno? Talvez esse fariseu aqui se perdeu, se ele não tivesse arrependido do crime de Deus. E quantos que são pecadores miseráveis, que são considerados perante a sociedade como aqueles maiores marginais, os piores marginais, e através do arrependimento da fé em Jesus, esses serão aceitos, como aconteceu com aquele ladrão lá na cruz, que se arrependeu na hora da morte. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E para essa mulher Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como resultado da salvação, o Senhor gera e produz a paz no nosso coração. Então, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo poderia fazer por essa pecadora o que só Jesus faz. Então, quantas pessoas hoje que se crescem em Jesus, que se arrependem dos seus pecados, quantas pessoas que teriam paz no seu viver, no seu coração? Porque Jesus dá paz, Jesus dá descanso. Então tem muitas pessoas que estão procurando psiquiatras, psicólogos,
o que não é errado, você deve fazer isso. Mas para trazer paz ao coração, perdão para os pecados, só Jesus. O psiquiatra, ele passa ali um calmante, um remédio, não um remédio controlado, alguma coisa, para aliviar ali os sintomas da depressão, né, da angústia que a pessoa está enfrentando. Mas alívio, descanso, paz plena, espiritual, só Jesus pode nos dar. E foi isso que ele deu para aquela pecadora ali arrependida. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Foi isso que ele fez conosco, ele nos deu a sua paz. A sua paz que excede todo o entendimento. E graças a Deus por essa paz consoladora do Senhor, por essa paz confortadora. E para todos que estão me assistindo, para todos que Deus chamar, Ele oferece essa paz. Lá em Mateus 11, 28, Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então você já foi perdoado, agora você tem salvação, você tem paz. O que é que você tem que fazer agora? Agir como essa pecadora. Ser um devoto de Deus. Ser grato e amar muito mais a Jesus pelo que Ele fez por você. Você já o ama? Você já vive agora em gratidão por causa do perdão dos seus pecados? Se Deus não te desse mais nada, você já estaria satisfeito com o que Ele já fez por você? Nós temos que compreender, meus queridos e amados irmãos, que a fé madura é a que se contenta apenas com Cristo, com a suficiência de Cristo. Olha, você já que tem Jesus, você já tem tudo que você precisa. A salvação, o perdão, a paz. Você tem alegria. Você tem a vida eterna. Você tem o privilégio de ser chamado por Deus, seu filho amado. Amados, agora somos filhos de Deus. A Bíblia diz. Nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou, exatamente, João diz, o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque nós veremos como Ele é. Então você já é filho, você tem perdão. Você tem a garantia de morar com Deus por toda a eternidade nos céus. Ele já foi preparar lugar para nós. Então descanse nessa verdade. E agora entregue sua vida a Ele. Gaste o seu viver em gratidão. Porque tudo que nós fizermos para Deus ainda será pouco, em comparação ao que Ele fez por nós na cruz, por causa do amor que Ele demonstrou para conosco. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós devemos retribuir. A vida cristã agora não é mais, meu Deus, será que ainda o Senhor vai me salvar? Não, Ele já te salvou pela fé. Nós já fomos salvos pela fé. Mediante o arrependimento, nós fomos perdoados. Agora nós vamos retribuir. Nós vamos manifestar o amor que existe na nossa vida que Deus nos deu. Amando a Jesus e amando o nosso próximo. Fazendo algo, né, que valerá a pena. Que marcará a vida das pessoas que estão à nossa volta. Sacrifícios. Nós devemos agora nos envolver com Deus de tal maneira que demonstre que verdadeiramente somos convertidos, que fomos alcançados pela graça. Porque quanto mais perdão a pessoa obtém, mais grata ela será, mais amorosa ela será para com o Senhor. Como alguém já falou, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas te daria. É isso que agora você precisa desejar. Essa deve ser a sua oração. Senhor, me usa para o louvor da tua glória. Eu quero te servir. Não importa o tamanho do sacrifício que o Senhor pedirá da minha pessoa. Tudo que eu fizer ainda será pouco. Veja essa pecadora. Ela entra na casa, ela não se importa se ela vai passar vergonha, se vão falar mal dela. Ela só sabe chorar aos pés de Cristo. Ela só sabe derramar suas lágrimas aos pés de Cristo. Enxuga com seus cabelos. E aí depois unge, né, com aquele vaso de alabastro preciosíssimo. Por quê? Porque agora ela sabe
que ela encontrou o Deus da vida dela, o Salvador da vida dela, o Senhor da vida dela, a razão do viver dela, o sentido da vida. E agora ela se derrama em adoração, ela se prostra e faz um sacrifício grandioso para Jesus, porque ela sabe que tudo que ela fizer ainda será pouco para o Senhor. Tudo que nós entregarmos para o Senhor, meus irmãos, ainda será pouco pelo tanto que Ele fez por nós. Essa é a atitude de um verdadeiro convertido, de alguém que foi salvo pela graça, que experimentou o perdão de Deus. Então, quanto mais perdoado você for, quanto mais você experimentar o perdão de Deus, mais amor você manifestará na sua vida por Jesus, mais gratidão, mais devoção. Amém? Então, que Deus aplique essa palavra no seu coração e creia que a tua fé te salvou, a tua fé em Jesus Cristo te salvou. E agora durma em paz. Por isso que a gente pode dormir em paz, porque nós somos salvos, nós somos perdoados. E não há presente, bênção maior do que a salvação, do que o perdão dos nossos pecados, do que esse encontro, do que essa experiência que nós tivemos com Jesus. Mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E eu digo para você, a tua fé te salvou em Jesus, durma em paz agora, viva na paz do Senhor, descansa no Senhor, porque nós recebemos esse presente glorioso da sua graça, da sua misericórdia, que é a salvação. Glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor por esse perdão. Glória seja dada ao Senhor, por tamanho amor que Ele manifestou para com a nossa vida. Agora que eu e você possamos amá-lo de todo o nosso coração, servi-lo de todo o nosso coração, até que Ele nos chame. Entregue a sua vida, desgaste a sua vida, gaste a sua vida, invista no reino de Deus, faça os frutos aparecerem através de um viver de devoção, um viver devoto, uma vida piedosa, uma vida santa. Procure agradar ao Senhor de todo o seu coração e você experimentará muito mais da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor novamente. Vamos louvar com esse cântico que nós estávamos aprendendo aqui no início. Vamos cantar ele novamente. É um cântico muito lindo. Então não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, você deve se alegrar no Senhor e continuar adorando Ele de todo o seu coração. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça
floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém, glória a Deus. Então se alegre no Senhor de todo o seu coração, porque nós temos um Deus, como diz essa canção, que não vai deixar essa luta nos matar. E Ele não vai deixar o desespero nos tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você crê? Você crê? Então, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja bois nos currais, como disse Abacuque, todavia nós vamos nos alegrar, nós vamos exultar no Deus da nossa salvação, porque Ele nos perdoou, Ele nos deu paz, que era o que nós mais precisávamos, que é o que o mundo mais precisa. Por isso que você vê tanta desordem, por isso que você vê, tantas frustrações espirituais, tantos corações frustrados espiritualmente, tanta síndrome do pânico, tanta depressão, tanta agonia, principalmente espiritual. Por quê? Porque está faltando o perdão de Jesus, está faltando a paz de Jesus, está faltando essas pessoas experimentarem Cristo como nós experimentamos. E aí, essas pessoas vão servir ao Senhor com alegria. Elas vão experimentar a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor e servirão a Ele de todo o coração, com toda devoção, com toda gratidão e com todo o amor do seu coração, porque experimentaram a graça, a misericórdia, o amor de Deus e sabem de que tudo que fizerem para o Senhor ainda será pouco em comparação, em relação ao que Ele fez por nós. Não é verdade? Então Deus abençoe, meus queridos, Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa live, essa transmissão. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha sido edificado. E se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta, aproximadamente nesse mesmo horário. Eu comuniquei no grupo da igreja e no Facebook, para todos ficarem sabendo. Então vamos orar. Domingo é o dia das mães, a partir das 7 horas da noite ali no templo da Igreja Batista, nós estaremos trazendo uma palavra especial para todas as mães. Então, você convide as suas amigas, as suas mães, você que é mãe, para ouvir essa palavra domingo, que vai ser uma palavra maravilhosa, voltada para todas as mamães. Uma palavra especial para o Dia das Mães. Então vamos orar. Agradecemos mais uma vez a Deus pela presença da irmã Cristiane, irmão França, lá Teresina, da Igreja Batista Manancial. Estou vendo que a irmã Jaísa também está conectada. Deus abençoe a irmã Jaísa, sua vida, sua família.
Mononato também, que chegou, né? Graças a Pai, Mononato, a Joelma. Deus abençoe. Irmão França. Deus abençoe a Kátia Máximo. Deus abençoe sua vida, Kátia. Seja bem-vinda. Malzira. Deus abençoe a Joelma. Deus abençoe o Francisco Coelho Machado. Né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O Paulo Roberto. Não sei se esse Paulo Roberto é o meu primo, né, lá de Fortaleza. Mas o nome dele aqui é Paulo Roberto. Deus abençoe Paulo Roberto, meu primo lá de Sobral. Deus abençoe o Paulo Roberto que está assistindo aqui, que eu não sei quem é, mas um dia ele escuta. A Tonha Reis, Deus abençoe. Juscelino, né, Teresina, Deus abençoe suas vidas. A Jéssica, Lauricélia Mesquita. Todos os outros que já citamos, Germano, Francisco, que sempre estão conosco diariamente, acompanhando as nossas lives. E para que outras pessoas também desfrutem, né, da palavra de Deus, o que é que nós devemos fazer? Compartilhar. Então compartilhe, né, com seus amigos aí no Facebook. Você clica em compartilhar e mais pessoas também terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Obrigado pelo teu perdão, pela tua graça e misericórdia que nos alcançou em Cristo Jesus. Obrigado pela tua paz, pela tua salvação, Senhor. E agora, como diz o Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. E no Salmo 3:5 diz, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Que o Senhor abençoe todos que ouviram essa palavra, todos os seus familiares, proteja-nos e guarde todo o mal, Senhor Deus, e que a tua palavra seja o nosso melhor alimento e a nossa prioridade diariamente. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Uma boa noite, graça e paz, um grande abraço, pastor Francisco, e até amanhã, se Deus nos permitir. Durma na presença de Jesus. Amém.